Com a ajuda do Senhor, nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de José, mas antes nós vamos ler dois textos para a gente compreender com maior profundidade a vida de José. Claro que toda a palavra ela é exposta para nós de uma forma simples, como nosso Senhor é simples. E o desejo do Espírito, como nós vimos hoje pela manhã, é revelar o Teu Filho em nós, é que nós então estejamos debaixo da submissão do Espírito, da liderança do Espírito, para que Ele nos guie então a toda a verdade. Vamos, primeiro texto, irmãos, em Provérbios, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 6, Provérbios 3, verso 6, a palavra, ela diz assim, vamos ler com bastante atenção. Queria que os irmãos guardassem esse versículo aí na mente, porque nós vamos discorrê-lo através dele, da vida de José. Então, vamos ler o 5 também, o contexto. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra estribe é apoio. Para subir no cavalo tem um estribo. E o 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, irmãos, aqui tem um princípio estabelecido. Guarde bem isso, irmãos. A palavra de Deus diz e mostra para os filhos de Deus, a igreja de Cristo, que nada acontece por acaso na vida de um filho de Deus. Então nós vamos ver hoje a vida de José e vamos perceber que José, pelo menos no final, quando ele cresceu, vendo o tratamento do Senhor na sua vida, ele reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos. Outro texto, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, semelhante a esse, Eclesiastes 7, verso 14, vamos ter uma palavra de oração, então vamos analisar um pouquinho da vida de José. Eclesiastes 7, verso 14, a palavra ela diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, se você linkar esse versículo aqui, 7,14, com Provérbios 3,6, ele é a mesma coisa, e que tudo isso vai refletir a vida de José. Ele diz assim: então no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Este, a prosperidade, como a adversidade. Então considera, em outras palavras, reconhece-o em todos os teus caminhos, para que Ele então possa endireitar as nossas veredas. Se Ele quer endireitar nossas veredas, significa que as nossas veredas são tortuosas. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, nossa alegria é muito grande mais uma vez, porque estamos reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome. Estamos aqui nessa noite, Pai, para te agradecer por tudo aquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. Pai, que bom saber que Ele removeu o nosso pecado e Tu nos fizestes e nos levaste a crer nessa verdade. Nós nunca quisemos ser salvos, nós nunca quis ser salvos, mas a Tua graça nos alcançou, Pai. Muito obrigado pela revelação dessa verdade, e hoje nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Teu Filho Jesus. Fala conosco nessa noite, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, eu creio que todos aqui conhecem, ou pelo menos já leu, pelo menos uma vez,
toda a história de José do Egito. Quem foi José do Egito? Ele foi uma figura de Cristo. O que é uma figura? É um tipo, é um homem, como muitos do Antigo Testamento, que se parecia com seus atos, que prefigurava Cristo. José foi um desses homens, Moisés foi um desses homens, Davi foi um desses homens e tantos outros. Elias foi um desses homens. Mas hoje vamos analisar então a vida de José do Egito. Nós lemos dois textos fundamentais que vai nos ajudar muito a compreendermos a história de José, ou a vida de José. Quando eu falo história de José, não fique apenas na história, porque o Espírito Santo tem lições preciosas para ensinar para nós. Sendo José um tipo, uma figura de Cristo, irmãos, o nosso privilégio é muito maior quando nós temos a realidade, Ele morando dentro de nós. Toda a realidade. Colossenses chega a dizer que toda a plenitude, tudo aquilo que é de Deus, que é divino, habita corporalmente em Cristo. Agora você tem que descobrir onde é que Cristo está morando. Ele está morando dentro de nós, em nosso espírito que foi regenerado. Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso descanso, a nossa satisfação. Ele é aquela sombra que quando passamos por dias bastante ensolarados, Ele é como que aquele refrigério para nós, né? Em terras áridas, este mundo, nós sabemos que ele é deserto, e deserto significa aflição, mundo é aflição. Então o Senhor já nos tirou do mundo em realidade espiritual, mas nós ainda estamos com os pés nessa terra. O que é mundo? Mundo é todo esse sistema que é governado pelo maligno, mas nós sabemos que acima de tudo isto está o nosso Pai, que Ele governa soberanamente. E quem reconhece isso? Somente os filhos de Deus, que sabem que é Deus o Pai, que tem o controle de todas as coisas. Por exemplo, fio de cabelo, nenhum fio de cabelo da tua cabeça cai por terra sem que Ele dê baixa, lá na contabilidade. Imagina só o cuidado que Deus tem conosco. O Deus que cuida do pardal, Ele diz que nós valemos muito mais do que os pardais. É o Deus que cuida, irmãos, falamos hoje pela manhã, cada lágrima que cai por causa do sofrimento, das aflições que a vida nos inflige, Ele não deixa as nossas lágrimas cair por terra, Ele as recolhe no seu odre. Percebe, irmãos? Que coisa linda que é isso? Que Pai que nós temos, um Pai que cuida, é um Pai que Ele está com os seus olhos 24 horas por dia em seus filhos. E a palavra fala na expressão do Salmo 121, que o nosso Deus e Pai, Ele não tosqueneja, Ele não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Guarda de Israel. Aí Ele diz o seguinte, no mesmo Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. De todo o mal. Então, esse é o nosso Pai. E nós somos guardados, 1 Pedro 1,5 diz assim, que mediante a fé sois guardados pelo poder de Deus, ou pela virtude de Deus. Agora imagina o poder que o Pai tem. Ele tem todo o poder. É neste poder que nós somos protegidos e guardados. Não que Ele nos coloque numa redoma de vidro, não, irmãos. Ele permite que nós venhamos enfrentar, caminhar pelo caminho da cruz, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então assim foi com José. Interessante, meus queridos irmãos, que a história de José começa em Gênesis, capítulo 37. O que está acontecendo ali? José tinha então 17 anos, seu pai Jacó o chama para que ele vá visitar os seus irmãos. O cuidado do pai, né, tinha filhos ali, Jacó tinha filhos com a Bila e com a Zilpa, são as duas mulheres que teve os seus filhos. José e Benjamim eram os filhos da sua velhice, né? Então ele tinha um apreço bastante grande por José. José, ele era pastor de ovelhas.
José, diz a palavra de Deus, que era um sonhador. E ele teve um sonho, o primeiro sonho dele, que ele sonhou e contou o sonho para os seus irmãos. Eu acho que um detalhe que nós devíamos aprender aqui, uma lição, é que os teus sonhos, irmão, você tem que contar para o Senhor. Percebe? Quando, não estou dizendo não sonhe, você vai dormir e vai sonhar. Aqui, literalmente, foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu sei que todos nós aqui temos nossos sonhos. E os nossos sonhos, aquilo que você almeja, talvez, conquistar nessa terra, você deve colocar diante do Senhor. E esses sonhos, vamos colocar de outra maneira, são seus planos, são seus projetos de vida. Porque se você não projetar algo para a sua vida aqui na face da terra, você está fadado ao fracasso. Ninguém consegue avançar sem projetar. Até mesmo na construção de uma casa. Jesus ele disse assim: vocês quando for construir uma casa, primeiro vocês sentam, anotam no papel, vê se o que vocês têm dá para construir e edificar. Porque se você começar aquela obra e não concluir, as pessoas vão passar e vão dizer o seguinte: olha, aquela pessoa começou e não concluiu. Por que ele não concluiu? Porque ele não planejou. Então temos que ser homens e mulheres que tenhamos planejamento. Planejem e apresente os seus planos diante do Senhor. Não conte para qualquer pessoa, irmão. Não conte teus sonhos para ninguém. Porque você pensa que aquela pessoa está a favor de você. Não, está torcendo contra. Ele quer que você seja feliz, leva um tropeção e quebra o nariz. Não conta, guarde para você. Guarde, coloca os teus sonhos diante do Senhor. José, ele contou o sonho dele para os irmãos. Claro que isso aqui foi por providência divina, ele literalmente sonhou. Então o Senhor mostrou para ele que naquele sonho, José, ele atava aqueles feixes no campo, e eis que o feixe de José se levantou, lá em Gênesis 37, versículo 7, e ficou em pé, e os vossos feixes, dizendo para os seus irmãos, me rodeava aqui, Então, isso gerou nos seus irmãos ciúmes. Eles começaram a chamar José de sonhador. Aí vocês sabem que então Jacó pediu para que José fosse ver como é que estavam os seus irmãos. Aí José foi. Mas eles tinham saído de uma localidade onde o pai havia designado, foram para Dotã. Então José encontrou lá um andante, um andarilho, e falou: vocês não viram aí os meus irmãos pastoreando ovelhas e gados? Não, eles foram para Dotã. E José estava chegando, de longe eles avistaram José e disseram: lá vem o sonhador. Porque, irmãos, eles ficaram enraivecidos contra seu próprio irmão. O que eles resolveram? Resolveram matá-lo. Mas Judá, o seu irmão mais velho, disse: não, nós não vamos matá-lo. Fez de tudo para não matar ele. Então vamos tirar a túnica dele, joga ele numa cisterna, e depois a gente mata o animal e pronto, e enche de sangue e fala para o nosso pai que de fato uma fera então o despedaçou. E foram isso que fizeram. Mas quando estava na cisterna, ia passando uns ismaelitas que iam para o Egito. Então eles tiraram José da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata. Venderam José. E José foi para o Egito. Chegando lá no Egito, quem o comprou foi Potifar. Potifar o comprou. Aí começa, queria que vocês acompanhassem comigo em Gênesis capítulo 39. Vamos ler a partir do verso 1 aqui, muito interessante, irmãos. Ali, eles armaram ciladas para José, os seus irmãos, até que ele foi vendido para o Egito. E aqui vai mostrar que Potifar, ele comprou José. Vamos ler alguns versículos aqui, nós vamos mexer muito com a palavra hoje. Diz assim a partir do verso 1, 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então agora ele era servo, a palavra servo é escravo de Potifar. Ele foi para a casa de Potifar.
O versículo 2, se você prestar bem atenção, olha que coisa interessante, meus irmãos. O Senhor era com José. O que isso significa, irmãos, que o Senhor era com José? Ah, o Senhor era com José, então ele vai ficar muito bem ali. Não, que aqui o Espírito quer que nós aprendamos uma lição fundamental, é que em toda a direção, que tudo aquilo que estava acontecendo na vida de José era por providência divina. Depois José vai ter esse discernimento da parte do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 50, nos versículos 20 e 21, que José depois vai mostrar para seus irmãos, porque ele se sentiu muito culpados, mas José confortou, falou ao coração deles dizendo: queridos, vocês intentaram mal contra mim, Deus porém transformou em bem. Então não foram vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor que me enviou para cá usando vocês. Então o que José reconheceu ali? Provérbios 3,6 que nós lemos: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmão, se você fazer uma comparação José e Cristo, você vai ver tantas coisas similares, tanta identificação, porque o Senhor Jesus, Hebreus 5,8 vai mostrar que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Então José se tornou governador do Egito, ou recebeu toda a glória do Egito, porque ele passou por muitas circunstâncias que envolvem o trabalhar da cruz, também na nossa vida. Ele sofreu, ele foi injustiçado, nós vamos ver aqui depois, ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, ele foi preso injustamente, ficou 2 anos preso. A gente fala 2 anos, fala assim rapidinho, mas fica 2 anos, começa a contar, segunda, terça, quarta, uma semana, um mês, 2 anos preso. Não foi fácil, ele sofreu bastante, irmãos. Mas aqui, então o Senhor era com José, o Senhor é aquele que estava dirigindo a vida de José. Então primeiro foi comprado por Potifar, percebe? E ali o que é interessante é que o Senhor era com José, e pelo fato do Senhor ser com José, que guiava José, que estava com ele, irmãos, isso também é a nosso respeito. Como que você sabe que o Senhor é com você? Porque Ele está em você, Ele habita em você. Agora uma pergunta é esta aqui: quem dirige a minha vida? Sou eu mesmo? Ou a minha vida é dirigida por outra pessoa que habita no meu interior? Quem que comanda? Quem que manda? Sou eu mesmo? Ou eu estou subjugado à vontade do Senhor? Estou aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Você tem pensado nisso, irmão? Porque, irmãos, todas as vezes, guarde bem isto, todas as vezes que nós dirigimos as nossas próprias vidas, ainda que somos filhos de Deus, o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós vamos ter consequência dos nossos atos. O Senhor vai nos frustrar, o Senhor vai permitir que nós venhamos a quebrar a cara, não é assim? Porque Ele quer nos ensinar, mas nós somos cabeça dura. Sabe que o salmista fala no Salmo 32, versículo 8, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Irmãos, nós somos seres pensantes, e a nossa mente deve ser governada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa mente tem que ser renovada, trabalhada pelo Deus de toda graça. Então Ele vai encontrar em nós respostas adequadas. Por exemplo, no meu trabalho, no seu trabalho, como que você realmente executa o seu trabalho lá? Para quem que você trabalha? Você trabalha, irmão, se você é filho de Deus, diretamente para o Senhor, servindo o seu patrão, mas o trabalho é para o Senhor. Ele disse assim, lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, lá no meu trabalho, seja eu de motorista de caminhão, seja eu de coveiro, seja eu de não sei o quê, não sei qual que é a tua profissão, mas você tem que trabalhar ali glorificando ao Senhor,
No seu trabalho, Cristo é glorificado? Então, por isso que onde está um filho de Deus, aquele local de trabalho é um local abençoado, porque nós já temos o dom maior, que é o Senhor habitando em nós, a dádiva maior, Cristo é a nossa vida, e nós já somos abençoados, Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós já fomos abençoados, nós já somos abençoados, e aonde está um filho de Deus, aquele local, ele vai ser abençoado, porque o Filho de Deus, ele irá orar ao Pai pelo seu trabalho, pelo seu patrão que o acolheu, que dali vem o seu ganha-pão. Estão me compreendendo, irmão? Então, aqui no verso 2 é muito interessante. Deus era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, porque José estava ali na casa de Potifar, o Senhor abençoou a casa de um ímpio, por causa de José. Entende, irmão? Então aqui, Potifar, se ele não creu, ele deve estar no inferno agora. Mas enquanto aqui na terra, por causa de José, ele foi um homem muito abençoado. O versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo. Essa palavra mordomo significa administrador. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. É mais ou menos assim como que, na concepção de Potifar, era como um investimento na bolsa de valores. Esse cara aí é o máximo. Tudo que ele coloca a mão, o Senhor o abençoa. Então, José, vem cá, a partir de hoje, você vai administrar toda a minha casa. Toda a minha casa. Porque ele era um homem, Potifar, que acreditava, mas não cria. E José, ele estava ali para servir o Deus de Israel, na casa de Potifar. Então, Potifar jogou as suas fichas. Não, eu vejo, ele pensou consigo mesmo, que tudo que esse jovem faz, o Senhor o abençoa. Então, você vai administrar toda a minha casa. Agora, olha o versículo 5, irmãos, que diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor amava José, então a casa do egípcio era abençoada. Então, ele continua dizendo: a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Algum tempo atrás, uma pessoa veio falar para mim o seguinte: eu fui pregar o evangelho para uma pessoa, aqui da nossa cidade, uma pessoa muito rica. Ela falou assim para mim o seguinte: não, eu não quero saber de Bíblia. Eu respeito você, compreendo, eu sei da tua dedicação, mas para mim isso não tem nenhum valor, negócio de Bíblia. Porque Bíblia é um livro histórico, é do passado, porque eu tenho cuidado dos meus negócios, cuido das minhas empresas, da minha fazenda, então eu não quero ouvir isso. Eu tenho que ler todos os dias notícias, leio jornais todos os dias, manhã, tarde e até à noite, porque eu preciso de saber de tudo. Mas você fica envolvido com Bíblia, isso não vai levar você a nada. Ele disse assim para mim: lá na minha empresa trabalha 4 filhos de Deus, e um que trabalha lá frequenta aqui, é membro dessa comunidade. Eu nem falei nada para ele, porque quem estava enriquecendo aqui era José ou Potifar? Quem que era abençoado aqui? José ou Potifar? Porque a palavra fala aqui que, versículo 5, desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Irmão, guarde bem isso. O Senhor Jesus, Ele é rico, Ele tem toda a riqueza, Ele é a nossa riqueza, mas Ele se fez pobre, cantamos aqui, por amor de nós,
para que nós, nele, nos tornássemos ricos. Irmãos, qual é a riqueza que nós temos? Cristo. Paulo fala que Cristo é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. E quem tem tudo precisa de mais o quê? De mais nada. Então, o Filho de Deus são homens e mulheres que aonde eles estão são abençoadores. Não crente, porque todo crente é safado. Todo evangélico é sem vergonha. É uns amassa-mato. Não trabalham, são preguiçosos. Não prosperam. Mas todo filho de Deus, onde ele está, aquele local é um local abençoado. Porque todo filho de Deus vai interceder ao Pai por aquele local de trabalho. Porque aquele local de trabalho foi o Pai e é do Pai, que o Pai então abriu as portas para que pudesse extrair dali o seu ganha-pão. Estão me compreendendo, irmãos? E uma das coisas que nós não devemos nos preocupar, não é com comida, bebida e nem vestimenta. Tem gente que se preocupa com comida, bebida e vestimenta. Para filho de Deus não vai faltar, irmão. Por que você acha que não vai faltar? Porque foi Jesus quem disse: não vos preocupeis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Isso ele iria nos suprir. Filho de Deus, entende? Eu sei que tem muitos crentes aí que são crentes miseráveis, padecem necessidades, porque nunca nasceu de novo. Nunca creu na obra consumada de Cristo no Calvário. Estão vivendo uma vida no pecado, estão vivendo uma vida religiosa apenas debaixo de regras e mandamentos, não avançam no Senhor, são pessoas cheias de ranços, pessoas azedas, pessoas murmurentas, rabugentas, implicantes. Misericórdia. Todo filho de Deus, ele exala o amor de Deus, o amor de Cristo. Todo filho de Deus, ele fala com prazer de Cristo, vive Cristo, Cristo flui através da sua vida, através das suas palavras. Então, assim era com José. Então, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Queridos, eu creio que Potifar foi um homem muito próspero. Muito tempo atrás, uma criança fez uma pergunta: mas como que era as galinhas lá de Potifar? Se José abençoou, eram umas galinhas bonitas, penosas, elas botavam, elas não, os ovos, eles nunca deixou de vingar, ovos que vingavam, criavam, as vacas no pasto, elas não perdiam suas crias, davam bastante leite, os patos, os gansos eram mais bonitos, e então falar numa linguagem da criança, para que ela pudesse compreender a bênção de Deus. Irmãos, quando um homem ou uma mulher depende do Senhor, queridos, Ele vai abençoar. Hoje em dia, por exemplo, existem muitos lavoureiros que são cristãos, né? Então, quando a chuva não vem, o que eles falam? Primeira coisa, eles consultam cedo previsão do tempo. Olha lá, tal, no celular, Google, qual que é a previsão do tempo para essa semana? Vai chover final de semana. Esse é o Deus dos homens, né? Confiam mais nessas tecnologias e elas, na maioria das vezes, acertam. Mas, irmãos, e se não chover, vamos fazer irrigação, vamos colocar calcário, mais adubo e a coisa vão fazer funcionar. Mas, irmãos, quando existe um filho de Deus, que depende do Senhor, que seja fazendeiro, que conhece o Senhor, o que ele vai fazer? Ou naquela fazenda que tem um filho de Deus, ele vai orar, fala: Senhor, derrama as tuas chuvas, porque precisa. O Senhor sabe que precisa, mas Ele quer ouvir dos seus filhos: Senhor, nós precisamos, para que essa fazenda produza. Deixa o teu dedo marcado aí, irmãos, abra aqui no Salmo 65. Olha que lindo, irmãos. Observa aqui que versículo, vamos ler alguns versículos aqui do Salmo 65. Esse é o nosso Deus e Pai, um Pai que cuida, um Pai que abençoa, um pai que nos supre, um Pai que verdadeiramente é um Pai que criou todas as coisas e não esqueceu a sua criação.
Diz assim a palavra, 65, verso 9 de Salmos, diz assim: Tu visitas a terra e a regas. Olha só, irmãos, esse é o nosso Deus e Pai. Ele criou, mas Ele visita e também rega. Quando que Ele faz isso? Quando nós oramos, plantamos e dependamos do Senhor. Senhor, visita. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Está vendo, irmão? Quando nós dependemos do Senhor, vamos plantar sim, mas vamos depender dEle, vamos orar, vamos buscar. Senhor, derrama as tuas chuvas, e lhe amoleces, e lhes abençoas a produção. Versículo 11: Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então, isso aqui, irmãos, é a bênção do Senhor refletida na vida daquele que depende do Senhor. O Senhor, irmãos, Ele visita a terra, visita com a sua chuva. Às vezes, aqueles que de fato dependem da tecnologia e não buscam o Senhor, que são cristãos, às vezes vem uma tempestade, às vezes vem um sol e perde grande parte da produção. Por quê? Porque não dependeu do Senhor. É nesse sentido, irmãos, que José, que o Senhor abençoava todos os campos de Potifar por causa de José, porque José era um homem que intercedia para que Deus então derramasse as suas chuvas, abençoasse toda a sua criação, irmãos. Vocês se lembram, eu contei para vocês algum tempo atrás, na época da vaca louca, vocês se lembram que aqui no Brasil, muitos animais foram mortos, milhões de animais, de vacas e bois foram mortos, enterrados. Quantos fazendeiros, pecuaristas sofreram com aquelas perdas? Mas, irmãos, tinha uma fazenda, que aquele fazendeiro era do Senhor. Então ele foi viajar para os Estados Unidos e deixou lá seus capatazes, seus administradores, cuidando. Interessante que na fazenda vizinha, morreu ali, tiveram que sacrificar 3.500 cabeças de gado. Morreram e foram enterradas. Na outra também, mas uma quantidade enorme, milhares. Mas na fazenda deste irmão, nenhuma vaca estava contaminada. E o pessoal lá da veterinária da saúde, do Ministério da Saúde, foram lá e fizeram lá o teste, nada, e voltaram de novo e nada, e os dois fazendeiros, é impossível, tem que ter uma doença aí, e os animais dele não tinham sido vacinados ainda, ia começar a vacinar na outra semana, então pediram para que vacinasse imediatamente, ligaram para ele e ele veio, mas olha, aqui está um decreto, na lei lá, não sei se é da agricultura, do Ministério da Saúde, da pecuária, que é para vacinar a partir do dia tal, e temos um período, não, mas tem que vacinar agora, perfeitamente, então vacinaram todos o gado, e não perdeu nenhuma cabeça de gado. Interessante, irmãos, que aqueles dois fazendeiros, eles não se continham, como é que pode? Como é que pode? Até que um dia eles se renderam e foram conversar com esse fazendeiro. Um domingo à tarde estava ele e sua família, chegou os dois lá, né, bravos, indignados, porque perderam, e aquele fazendeiro não. Chegaram para o fazendeiro e disseram o seguinte: qual é o teu segredo? O que você fez? Por que nenhum do teu gado morreu? Eu perdi 3.500 cabeças, o colega aqui perdeu mais de não sei quantas mil, e aqui nenhuma. Qual é o segredo? Vocês querem saber o segredo mesmo? Venham amanhã aqui, 5 horas da manhã. Eu quero revelar para vocês o segredo. Então, no outro dia, foram lá, 5 horas da manhã, 4h30 já estavam lá. Então, subiu ele, uma lanterna, e mais os outros dois. Subiram. Foram numa curva, tinha um morro. Vamos subir lá em cima, que eu quero... De lá, daquele morro, dá para a gente ver todo o gado que eu tenho aí.
Subiram lá em cima, aquela lua clarinha, amanhecendo o dia, orvalho. Aí ele falou assim, vamos agora conversar com o nosso Pai Celestial, porque todos os animais não é meu, é de meu Pai, eu sou apenas o administrador. Eu quero conversar com ele agora, que vocês escutem. E ele orou, estendeu as mãos, falou, Pai, todo esse gado aqui é teu, essas terras são tuas, e obrigado porque o Senhor me deu o privilégio para administrá-la, e eu sozinho não consigo fazer, Pai, então abençoa este gado, abençoa a fazenda dos meus amigos, abençoa. Aí eles entenderam, e por conta disso eles procuraram conhecer o Deus daquele fazendeiro, porque ele praticava isso, irmãos. Imagina só um fazendeiro levantar 5 da manhã para interceder pelo seu gado. Não que ele tinha que estar lá na fazenda, mas ele orava da casa dele. Deus está em todos os lugares, está aqui, está lá no Japão, está na Inglaterra, está em todos os lugares. A presença dele enche terra, céus e mar, e a presença dele cabe dentro de nós, porque ele habita em nós, não mais eu, mas Cristo vive em mim, o Pai vive em mim, o Filho, o Espírito vive em nós, a palavra de Deus foi implantada em nós. Irmãos, é muita riqueza que nós temos. Então, desde o dia em que Potifar passou tudo às mãos de José, o que foi que aconteceu, irmão? Aconteceu que ele começou a ser próspero. Deus o abençoou, os campos de Potifar, por amor a José. Então, queridos, Potifar colocou ele como que segundo lugar. O maior da minha casa sou eu, você é segundo. Só deixou algumas coisas para ele, restrições. Mas o que foi que aconteceu? Que a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Ele era um rapaz bonito, formoso de aparência, né? Uma estatura excelente. Todo filho de Deus é bonito, irmão, sabia? Não se considera feio, não. Eu antigamente olhava no espelho, né, quando tinha 22, 23 anos, que rapaz bonito, fazia careta. Hoje eu vou no espelho, o espelho faz careta para mim, né? 55 anos, passou tão rápido, mas mesmo assim, irmãos, a nossa beleza é Cristo. A palavra fala nos Salmos 43, que Ele é o mais formoso de todos os homens. Jesus é a pessoa mais linda, mais formoso de todos os homens, e esse Jesus habita em nós. A palavra fala no Salmo 96, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Esse que é belo, bonito, mora dentro de nós. Então, todo filho de Deus, ele é bonito, tem um falar gostoso, tem um falar agradável, tem pensamentos de santidade, compreende? A palavra do filho de Deus, ela é agradável, temperada com sal, entende? Não é precipitado. Claro que tem muitos que ainda tem que ser tratado. Então o Senhor vai usar o sofrimento, vai usar a cruz, vai usar a circunstância, vai usar perda, vai lhe frustrar muitas vezes para que nós venhamos aprender as lições. Porque o ser humano é um bicho ruim é nós, mas ele tem a cruz, tem o Espírito, tem a dor. Às vezes o Senhor nos entristece, não é da vontade dele, mas ele tem que nos entristecer, para que a gente aprenda a caminhar com ele. Entende, irmãos? Isso é tão claro na palavra dele. Quer ver só? Vamos para o texto ali de Lamentações, capítulo 3, versículo 31. Lamentações 3, verso 31. E vocês sabem, na expressão de Hebreus 12:6, que o Senhor corrige a quem ama. Se nós estamos sem correção, de que todos têm se tornado, logo nós não somos filhos, somos bastardos. E aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 31 até o 33, temos aqui lições preciosas para nós, irmãos. Ele diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Agora, olha o verso 33. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, quando o Senhor nos entristece e nos aflige, não é do agrado do Pai fazer isso, irmão. Como também um pai humano, quando tem que corrigir seus filhos,
bater com a varinha na bunda, os pais não se agradam, porque sabe que a criança vai sofrer, mas é necessário. Quem ama, corrige. E quem não corrige, vai criar filhos monstrengos, entende? Então, ele aflige e entristece, mas não é de bom agrado. O Senhor não faz isso não agrada o coração dele, mas ele tem que fazer, porque, irmãos, é na dor que ele vai chamar a nossa atenção, não é assim? É na dor, é na perda, é na frustração. Quando alguém está com alguma dificuldade, problema, as pessoas vêm nos procurar, achando que nós somos Deus. Não. Eu conheço uma pessoa que pode resolver o seu problema, Jesus Cristo. Ah, mas Ele que pode, eu não posso. Levar as pessoas para Cristo. E nós já queremos trazer para a nossa comunidade, e tem que vir aqui. Não, fazer votos, para com isso. Você tem que crer no Senhor. Se você creu no Senhor, primeiro que você vai se ver livre de um grande problema, de você mesmo. Porque o grande problema não são os outros, são você. Você que é uma peste. Eu e você que nós somos ranhetas. Nós gostamos de os nossos erros, aquilo que nós somos, nós projetamos nos outros. Mas o problema está em nós, não é os outros. O meu problema não é os outros, é eu mesmo. Agora, se você morrer, que problema que você tem? Nenhum. E Cristo fez exatamente isso. Cristo morreu na cruz, mas levou você a morrer junto com Ele. Eu fui morto na cruz com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu morri com Cristo, o meu problema, que aí eu mesmo acabou. Agora, tem umas coisas chamadas dificuldades que Ele vai colocar no nosso caminho. As dificuldades, sofrimento, a dor. Então, nós vamos reconhecer que é o Senhor, para que Ele então possa endireitar as nossas veredas. E Ele vai endireitar de uma forma tão linda, tão maravilhosa, irmãos. Então, a esposa de Potifar, ela começou a colocar os olhos em José. Capítulo 39, vamos ler aqui do versículo 10 a 14. Aí diz assim, 39 de Gênesis, de 10 a 14. Falando ela, José, todos os dias, imagina só, todos os dias você recebendo uma cantada de uma mulher muito bonita, porque ela é esposa de Potifar. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achavam presente. Por quê? Porque ela fez um esquema para estar sós com José ali, né? Verso 12. Então ela o pegou pelas vestes, ele disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Está vendo aqui? Então, ela arrumou aqui um grande problema para José, né? Mas José não quis ofender ao Senhor deitando-se com ela. Não é assim? Irmãos, hoje em dia, como é que está a questão da sensualidade nos nossos dias, na nossa cidade aqui, por exemplo? Irmãos, nós estamos vendo tantas coisas horrorosas, tantos lares desfeitos por essa coisa chamada redes sociais. Entende, irmãos? Mulheres sendo elogiadas e por aí vai. Então, transfere-se a afetividade. José, ele fugiu disso tudo. Sabe qual seria o conselho que José daria para nós, nesses dias aqui? Queridos, jogue essas porcarias fora. Cuidado com isso. Foge disso. Sabe o que iria acontecer? Nós íamos
colocar José num hospício, né, no manicômio, porque ele está louco. Que isso, rapaz, você está doido? Você é daquela época lá, você vai querer... Não, foge, a palavra de Deus não muda, irmãos. Então, qual foi a consequência disso aqui? Então, vocês sabem que José foi para o cárcere. Versículo 19 aqui diz assim, olha só, capítulo 39, 19 e 20, diz assim: Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Agora preste atenção, irmãos, verso 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olha que interessante. Ele fazia, ou seja, ele cumpria com as suas obrigações. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Por que José era tão prestativo, tão cuidadoso? Porque ele servia ali no cárcere ao Senhor. Então, como era o trabalho de José? E as pessoas viam nele, o carcereiro-chefe olhou para José e confiou a José, claro, por providência divina, que ele tivesse então acesso a todos os presos. E eu creio que José falava do Senhor para eles. E se você ler com bastante cuidado, você vai perceber que não há nenhuma murmuração, reclamação, indignação na vida de José. Porque, irmãos, onde um filho de Deus é colocado, ali a coisa vai prosperar. Deus era com José. Olha o 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, qual que é o princípio aqui, irmãos, para que o Senhor prosperasse na vida de José? Primeiro, José reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Segundo, eu tenho plena convicção, como José era um hebreu, lembra da expressão do Salmo, Salmo 1, diz assim, que é para a gente meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e tudo que nós fizermos será bem sucedido. Então é um princípio aqui. Então aqui você pode fazer conjecturas de que José era alguém que estava envolvido com o Senhor e conhecia também a palavra do Senhor do Antigo Testamento. Ele tinha uma intimidade com o Deus de Israel. Então tudo que o Senhor fazia prosperava ali na sua mão. Aí, queridos, o Senhor se indignou com 2 servos, um copeiro e um padeiro, foram para o cárcere lá com José. José ficou preso 2 anos. José, aqueles dois, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos. Então José interpretou o sonho daqueles 2 homens que estavam presos ali, do padeiro e do copeiro, dizendo que o copeiro iria voltar a servir o rei e o padeiro iria morrer. Foi isso que aconteceu. E José disse para o copeiro: não se esqueça de mim, não se esqueça de mim. José implorou: lembra de mim. Olha aqui no capítulo 40, irmão, capítulo 40, versículo 23, 13 e 14 e o 23, diz assim, Gênesis 40, 13 e 14, dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará, quase que não sai, e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra.
claro que José, isso aqui não é uma expressão de murmuração, mas ele não estava entendendo ainda o desígnio do Senhor para a sua vida. Então ele falou: lembra-te de mim, para que eu saia dessa casa. Fala de mim para Faraó, porque ele tinha consciência de que era um homem inocente. E aí, irmãos, no versículo 23, diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Irmãos, normalmente, o mundo nunca vai lembrar dos filhos de Deus. Quem vai lembrar de nós é só o Pai. Quem vai lembrar de nós é só filho de Deus que de fato ama uns aos outros. Porque, irmãos, se nós não servimos a Cristo com amor a Ele, nós não vamos, irmãos, quando o irmão falta a reunião da igreja, nós não vamos nem sentir falta, sabia? É duro, a gente sente falta de alguns irmãos, talvez por negligência, nós não sabemos. Claro que dessa vez muitos estão compromissados, não puderam estar aqui, mas a gente sente falta, por quê? Porque gera amor no nosso coração, somos ligados, percebe? Uns estão viajando, outros estão doentes, outros estão trabalhando fora, percebe? Mas saudade. Paulo ele dizia o seguinte: Deus é testemunha da saudade que tem de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Então era alguém que tinha a mente de Cristo, tinha o amor de Cristo, e saudade significa uma pessoa que tem a mente de Cristo. Só tem saudade quem conhece o amor. Só conhecemos a saudade se na realidade conhecemos o amor. Então o amor tem saudade. Por exemplo, o Evangelho de João. João escreveu Apocalipse, as cartas, o Evangelho de João, quando ele tinha 90 anos. Irmãos, então o amor tem saudade. Claro, pelo Espírito. O Espírito trouxe toda a revelação, mas João, ele nunca se esqueceu dos tempos que ele caminhou com o Senhor. Hoje Cristo estava dentro dele, então ele, inspirado pelo Espírito, escreveu o seu Evangelho, Apocalipse, foi o primeiro livro de João, e as suas cartas. Então ele lembrava, o amor tem saudade. Quando foram prender Jesus, naquela noite, era inverno. Ora, é cheio dessas palavrinhas, era inverno, era noite. Você vai encontrar isso no Evangelho de João. Muito lindas essas expressões, irmãos. Essa duplicidade de palavras também é muito interessante. Então aqui, José de fato foi esquecido lá no cárcere, mas o Senhor não esqueceu de José. Então aqui no capítulo 41, Faraó, ele tem um sonho, né? Olha só o versículo 1, 41:1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. E aqui, irmãos, para nós ganharmos tempo, vamos pular alguns versículos. Aí ele contou os sonhos. O versículo 8 diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje nas minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um e cada sonho com a sua própria significação. Então ele vai contar para Faraó que José interpretou o sonho e assim foi sucedido. Versículo 14: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Irmãos, aqui também tem um princípio interessante. Tempo atrás nós falamos aqui sobre a questão de vir para a reunião da igreja com short, né? Gerou a maior confusão entre os jovens. Puxa vida, irmãos. Quando José foi se apresentar diante de Faraó, ele fez a barba, vestiu roupas decentes e foi apresentar-se a Faraó. Irmãos, você não vai de qualquer jeito lá no fórum. Numa audiência, participar de uma audiência, você não vai com qualquer roupa. Quando você vai se casar, você não vai com qualquer roupa.
se apresentar ali, né? Então, irmãos, quando nós nos reunimos como Senhor, irmãos, nós precisamos nos preocupar com as nossas vestimentas também. Hoje em dia está muito comum, né? As mulheres principalmente usar aquelas roupinhas apertadinhas, aqueles decotes que parece que os peitos querem sair para fora. Para que isso, irmão? Para chamar a atenção de quem? Percebe? E os homens também querem mostrar algo, mas para que isso, irmãos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Percebe, irmãos? Eu acho que na casa do Senhor, que somos nós, você é casa de Deus, eu também, mas no local de reunião, nós devemos nos apresentar com reverência e santo temor, porque aqui nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, e as nossas adorações ao Senhor não devem ser de qualquer jeito, devem ser com bastante alinhamento, percebe? Não é de qualquer jeito. Lá na glória nós vamos receber vestimentas brancas, todo mundo andar como que aquelas saias, né, bonitas, com nossos corpos glorificados, aquela luz vai irradiar, vai ser muito lindo, irmão. Eu não sei se você já teve aquela visão que João teve, lá em Apocalipse capítulo 7, mas João teve a visão dos santos glorificados. Será que ele te viu ali? Será que ele viu você? Será que um dia na glória, quando você encontrar João, conversar com ele, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vi você na minha visão, há 2000 anos atrás, quando você estava lá na cidade de Sidrolândia, reunido com aquele irmão Cláudio, ministrando a palavra, ele falou a respeito daquele dia, que eu vi os santos glorificados, eu vi vocês. Lindo, irmãos. O que nós estávamos fazendo ali, irmãos, naquele grande dia? Abra em Apocalipse capítulo 7, olha que coisa mais linda do mundo, irmãos. E nós cremos, irmãos, que não vai dar para nós terminarmos hoje, mas domingo que vem nós vamos dar a continuidade sobre a vida de José, porque ela é muito interessante. Aqui, irmãos, é a visão que João teve dos filhos de Deus glorificados, capítulo 7, olha só o versículo 9. Vamos ler mais alguns versículos aqui e encerrar por hoje. Aí domingo que vem nós vamos dar continuidade. Diz assim: depois destas coisas, vi, e a visão de João, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Irmãos, será que você vai estar aqui? Porque isso aqui vai acontecer ainda. Será que você tem convicção? Para você estar aqui, você tem que ter convicção do seu novo nascimento, convicção da tua salvação, convicção de que você já morreu e ressuscitou com Cristo. Será que João te viu aqui, irmãos, de pé, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação? Quando nós vamos louvar o Senhor, irmãos, a gente canta com uma voz, que misericórdia. O que é isso? Para a gente abrir a boca, a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas como é que aquela desgraça do Corinthians faz um gol e todo mundo grita? Mas para louvar o Senhor, a gente pode ser qualquer equipe, a pessoa vibra, grita, é a religião dele, até se matam. E nós cristãos, que temos o Deus Todo-Poderoso diante de nós, que habita em nós e diante de nós, e está passeando entre os candeeiros, no meio do seu povo, como que nós temos apresentado ao Pai o nosso louvor, a nossa adoração? Será que nós temos essa convicção, irmãos, de que é Ele que estamos louvando, a Ele que estamos cantando, irmão? Irmão, nós precisamos que o Senhor, então, conquiste o nosso coração, para que tenhamos coração voltado para Ele, porque senão nós queremos muitas vezes a bênção do Senhor, mas, irmãos, nós não queremos nada com o Senhor, queremos o que Ele tem para nós. O que Ele pode me dar? Um carro, uma bicicleta, uma casa, uma fazenda. Eu disse para vocês
isso é muito pouco. O Senhor tem muito para nos acrescentar, mas é dele mesmo, porque a palavra fala que tudo é nosso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, irmãos, domingo que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos dar continuidade à história de José. Vamos ver aqui momentos muitos afetivos que o Espírito Santo, então, coloca para nós e que a gente vai estudar um pouquinho sobre as nossas emoções também. Porque tem muitos aí que dizem que nós não podemos ficar emocionados. Podemos ficar emocionados sim. Tem as emoções positivas e as emoções negativas. As emoções positivas foi Deus que deu para nós. As emoções negativas foi Deus que deu para nós também. Uma vez um pastor veio falar para mim o seguinte: crente não pode ficar irado. Quem disse que não pode ficar irado? Se o meu Deus, meu Pai, é um Pai que tem indignação todos os dias. E Ele fala para mim e para você assim: irai-vos e não pequeis. Quem diz que nós não podemos ficar irados? Você pode ficar irado, indignado, mas não peque. Entende, irmão? Essa história de ter emoções negativas é do diabo. Por falta de conhecimento da palavra, eles ficam aí lançando cargas na vida das pessoas que eles não conseguem cumprir e obriga a assembleia a cumprirem. Não é assim que funciona, irmãos. Nosso Pai, Ele nos entende, Ele nos conhece, Ele sabe o que passa no meu e no teu coração. E Ele sofre junto conosco, Ele se indigna junto conosco, mas Ele quer controlar a nossa ira. A nossa ira é uma ira dominada. Tempo atrás, não tem mais hoje os leões no circo, mas eu já fui em circo, eu fiquei abismado de ver um cara colocando a cabeça na boca do leão. Falei, meu Deus, se o leão fecha a boca, babau. Então assim é o Filho de Deus. O Filho de Deus pode fazer muitas coisas na sua ira, mas a ira dele é dominada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Irmãos, domingo que vem vamos dar continuidade então na história de José, para vermos mais lições para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma tão clara, tão específica, tão linda. Tu és um Pai que fala, por isso, Pai, nós nos alegramos no Teu falar. Pai, continue frutificando essa palavra em nossos corações. Pai, nós colocamos essa semana e os cuidados dessa semana nas Tuas mãos. Vá diante de nós, sendo a nossa vanguarda, sendo a nossa retaguarda também, Pai. Oh, meu Pai, leva-nos guardado para os nossos lares e nos dê boa noite de descanso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, estamos encerrados. Boa noite a todos vocês, graça e paz.